Apocalipse capítulo 15, leitura do 1 ao 4, nos diz assim a palavra de Deus. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Louvamos e bendizemos a ti, ó Rei das nações. E não há por que ser diferente, pois quem é que não vai glorificar o teu nome ou não temer diante de ti? O Senhor que é justo e verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra e de tantos outros feitos poderosos e admiráveis. Nos colocamos diante da tua presença para cantar, adorar, bendizer e agora também humildemente ouvir o Senhor falando conosco. Então fala a tua igreja, ó Deus. Conforta, consola, traga-nos a justa exortação também. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tema da nossa exposição nesta noite: os vitoriosos cantam. Os vitoriosos cantam. E nesta frase nós resumimos aquilo que será o nosso sermão. Nós identificaremos quem são estes vitoriosos e o que é que eles estão a cantar. É muito bonito quando nós vemos uma torcida de um time de futebol cantando e vibrando após a conquista de um campeonato. Muito embora eu quase já não lembre mais o que é isso, porque o meu time não me dá tantas alegrias nesse sentido, mas os palmeirenses que aqui estão aí com certeza com mais frequência ouvindo o canto da torcida após um título, após uma vitória. Não é o meu caso, não é o São Paulo. Mas é muito curioso. A alegria, festa, naquelas canções, naquelas músicas, há uma empolgação, uma vibração. Eles estão a comemorar uma grande vitória. É curioso que o povo de Deus não é um povo triste. O cenário de Apocalipse não é para trazer qualquer tipo de pavor, tristeza ou melancolia, muito pelo contrário. É alegria, é comemoração. E é muito bonito como em todo o livro há esta alternância de cenários. Ao mesmo momento que o livro apresenta a justiça de Deus, o juízo de Deus, também apresenta daqui a pouco de forma gloriosa o povo cantando, adorando, festejando, celebrando. Se você olhar na estrutura do livro, foi assim o tempo todo. Nós vemos, por exemplo, as duras advertências do Senhor falando às 7 igrejas. Mas daqui a pouco, quando chega lá no capítulo 4 e no capítulo 5, a festa. Eles estão no céu, os anjos estão cantando. Digno é o Cordeiro que foi morto e com teu sangue compraste, homens que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e os céus adoram, os seres viventes adoram, os anjos adoram. E então vem mais uma sequência de juízos sendo anunciada, do capítulo 6 até o capítulo 7, mas daí quando chega no capítulo 7, está lá o povo de Deus mais uma vez, com vestiduras brancas, palmas em suas mãos, adorando e bendizendo o Senhor. E mais uma vez, a partir do capítulo 9, uma sequência do juízo de Deus, da justiça do Senhor vindo contra os homens.
de forma ainda mais assustadora, chega ali no capítulo 11, Deus fala que a igreja vai morrer, que a igreja será perseguida, que a igreja deixará de testemunhar. Mas rapidamente, o texto muda de tom, e no final do capítulo 11, mais uma vez está ali o céu reunido em glória, cantando. E diz o texto: todos os homens, do menor das crianças até os mais velhos, adoram e dizem: agora chegou o reino do nosso Deus e o do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, estes momentos se repetem aqui. No capítulo 13, nós vimos os agentes de Satanás, aqueles que virão para perseguir a igreja, fazer mal, causar dano. Nós vimos o Senhor anunciando justiça com as vozes ali no capítulo de número 14. Vimos o Senhor falando que Ele virá ceifar, colher os seus, mas também pisar aqueles que não creram em seu nome, que debocharam do seu nome. E aqui, de forma muito curiosa, a gente vê esse movimento acontecendo no verso 1 e depois dos versos 2 ao verso 4. Observe comigo que no verso 1, introduzindo esta nova sessão do capítulo 15, o texto diz: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera, a ira de Deus. E aí a gente pensa, pronto, vai vir mais um momento duro, terrível sendo anunciado pelo texto. Mas nesse caminho de consolar e chamar atenção e mostrar a festa do povo de Deus, depois de anunciar que está sendo visto os flagelos, João também vê como que o mar de vidro, e em pé, neste mar de vidro, está o povo de Deus, e eles cantam: grandes são, Senhor, as tuas obras. Irmãos, esta alternância de consolo, juízo e festa, que está presente em Apocalipse, em alguma medida, ilustra aquilo que é a nossa vida. A realidade no tempo presente, para o cristão, ela é uma mistura de dor, de sofrimento, de tempestade, de deserto, de dias não tão fáceis no trabalho, na família, com os filhos, na igreja, mas também nesta alternância gloriosa, há dias maravilhosos. Eu percebo muito isso na relação com os nossos filhos, né? Tem hora que você quer matar, falar: Senhor, eu entendo por que algumas mães comem seus filhotes. Mas tem horas também que não há nada que você queira mais do que ver os seus filhos e abraçar os seus filhos e festejar com eles. Eu estava dormindo à tarde, que eu sempre durmo domingo à tarde para poder estar bem, para pregar à noite, e a Vanessa falou que o João estava lá no pé dela. Mãe, deixa eu ir lá ver o pai. Deixa eu ir lá ver o pai. E a Vanessa falou que ele ficava rodeando, e a Vanessa falando: João, fica quieto, deixa seu pai descansar. Até uma hora que ele viu que eu tinha acordado, ele abriu a porta, correu, pulou na cama e falou: papai, bom dia. Era tarde, 4 da tarde, ele estava me dando bom dia. Mas aí, chegando aqui na igreja, eu tive que dar umas chineladas nele, porque ele desobedeceu a mãe dele, se sujou todo e ficou minhaca para o culto. Mas é assim. A vida é essa alternância. E será assim para que nós, em alguma medida, nos lembremos que ainda estamos numa realidade de mundo caído, mas que também sejamos consolados em relação ao futuro que nos aguarda. É o que João está fazendo. Igreja, sim, virão os agentes de Satanás que causarão grande dano, mal, tristeza a vocês, mas saibam que há júbilo no céu. Saibam que há um povo que venceu, e este povo está de pé. E este povo está dizendo: grandes são, Senhor, as tuas obras. Em alguma medida, estes momentos de culto, onde cantamos e levantamos as nossas vozes falando: só em ti confiarei, pois nada temerei. E clamamos: vem Jesus, Maranata, ora bem Jesus. Neste momento alegre que cantamos, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E cantamos: glória, glória, glória. Com glória coroai. Esses momentos refletem essa alternância dos dias difíceis para um dia tão bom como é o dia do Senhor. Nós falaremos sobre este canto
dos vitoriosos. E veremos quem são eles e o que eles cantam. Muito embora o texto abra falando dos flagelos, estes flagelos só serão revelados posteriormente a partir do verso 5. Tema da nossa exposição na próxima semana, não perca. Vejamos então a partir do verso 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Quem são estes que cantam? Eles são chamados de vitoriosos. O texto vai dizer que eles venceram 3 coisas. Venceram a besta, venceram a imagem da besta e venceram o número da besta. Mas o que isso significa? Em alguma medida nós já sabemos a resposta. O que eles venceram? Primeiramente, todo um sistema político e também religioso representado na figura da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar, representando aquele governo político que no primeiro momento era sim uma referência a Roma, ao Império Romano, à ditadura dos Césares, a crueldade daqueles homens que reivindicavam para si o título de deuses e que forçavam os crentes a os adorarem e reverenciarem Roma e o Império como sendo divindades, e na medida que esses crentes se negavam a fazer isso, eles eram mortos, presos, assassinados, sofriam torturas. Este sistema político que existiu no passado e existiu no decorrer de toda a história é representado nessa figura da besta que emerge do mar. Mas dá também um sistema religioso de falso ensino. E esta falsa religião também estava presente lá nos dias em que Apocalipse foi escrito, revelado a João. Os deuses pagãos, os deuses romanos, a própria falsa divindade dos imperadores, todo o culto falso que estava ali cercando as igrejas que receberam esta mensagem, é este sistema político e religioso que esses crentes venceram e agora estão de pé para adorar a Deus. Nós vimos que o diabo se vale tanto dos governos e da autoridade dos homens, como também daquilo que é falso, daquilo que engana, para poder prejudicar o povo de Deus. E embora seja uma verdade que sim, governos farão mal contra o povo do Senhor, que sim, falsas religiões enganarão a muitos, embora isto seja verdade, é uma verdade também que nós resistiremos e estaremos de pé no final. Mas o que mais eles venceram? Diz o texto que eles venceram também a sua imagem, a imagem da besta. Quando a gente lê o texto lá de Apocalipse, capítulo 13, nós vemos que daquela besta que emerge do mar, há um pequeno chifre que se destaca, que nós identificamos ao fazer a exposição, que é a própria figura do anticristo. Aquele homem que de tão cruel representa o extremo oposto do que é a bondade de Jesus, a perfeição de Jesus, a justiça de Jesus, a misericórdia de Jesus, a paciência de Jesus e o amor de Jesus. Ele é o contrário. Não há misericórdia, não há bondade, não há carinho, não há cuidado. E este opositor da igreja, chamado por Cristo de homem da iniquidade, chamado por Daniel como o abominável da desolação, este também será vencido pelo povo de Deus. Estes que estão de pé venceram o sistema, venceram também o homem que encarnava o sistema e representava o sistema, a figura do anticristo. Eles venceram. Então veja, mais uma vez, sim, é verdade que existirá alguém tão mau, tão cruel, tão duro, tão ruim com o povo de Deus, mas que este será vencido por este povo. E estará de pé também diante deste, ou contra este. Mas o texto termina dizendo que eles também venceram o número e o nome desta besta. E aí nós nos lembramos, mais uma vez, do texto de Apocalipse 13. Este é o número de homens, 666. E quem não tiver este número, quem não tiver esta marca, não comprará, não venderá, não conseguirá viver. O que isso representa? Representa toda uma pressão social que aqueles crentes estavam sofrendo. Porque não era apenas um sistema político, um sistema religioso. Era toda uma sociedade que abraçava esse estilo de oposição a Deus e que pressionava os crentes a negarem o seu Cristo, a rejeitarem a sua fé. Mas também isso, aqueles crentes venceram.
A boa notícia, irmãos, é que Apocalipse não é uma mensagem só para aqueles crentes das 7 igrejas da Ásia Menor. A realidade dos sinais do fim, elas estão presentes desde aqueles dias e se estendem durante todos os séculos. Tal qual também a realidade dos opositores da igreja, como João já havia dito na sua primeira carta. Já há entre nós muitos anticristos. Houve, então, durante toda a história, sistemas, governos, falsas doutrinas, homens cruéis que se levantaram contra o povo de Deus e pressão social para negarmos a nossa fé. Não foi uma exclusividade daqueles dias, e é também uma realidade dos nossos dias. Mas a boa notícia é que nós, o povo de Deus, venceremos a tudo isso. Aí está a perseverança. Glória a Deus por isso, porque Ele vai nos dar as condições para enfrentarmos e vencermos. Unidos com Cristo, temos a condição de superar o sistema, a falsa religião, de superar e ir além também das pressões sociais que buscam nos fazer negar a Cristo. Agora veja qual é o cenário em que estes que estão a cantar, estes vitoriosos, se encontram. Diz o texto que eles estão sobre um mar de vidro mesclado de fogo. A ideia aqui é como um mar vermelho. E eu não vou fazer nenhuma alegoria. Eu vou ligar isso diretamente com a ideia do que aconteceu após a saída do Egito. Mas por que eu estou dizendo que não é nenhuma alegoria? Tanto por conta da expressão o mar de vidro mesclado de fogo, que apontam a ideia da cor vermelha do fogo, da cor vermelha do mar vermelho, mas também porque no verso de número 3, que mais adiante nós veremos, diz que este povo cantava o cântico de Moisés. E se nós olharmos na Escritura, por isso não é nenhuma alegoria, na Escritura, Moisés faz o seu cântico no capítulo 15, logo depois da travessia do povo pelo Mar Vermelho. Mas o que isso significa? O que representa este Mar Vermelho? Em toda a Escritura, o mar sempre vai representar algo ruim para o povo de Deus. O mar nunca será usado como uma ilustração para algo bom. É o mar revolto, são as tempestades da vida, são as muitas águas, a voz como de muitas águas que anuncia o juízo. Nós vimos isso em diversos momentos aqui em Apocalipse. Pois bem, não foi diferente. O Mar Vermelho representou uma imensa dificuldade para o povo de Deus. Quando nós lemos o texto de Êxodo, capítulo 14, depois que o povo sai do Egito, eles estão caminhando no deserto, rumo à terra prometida. Mais de 1 milhão de pessoas. Só que num determinado momento, o faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir. Reuniu o seu exército e foi atrás do povo. Agora imagine esse povo. 1 milhão de pessoas. Há muitas crianças, há muitos idosos. Pessoas cansadas. Muitos feridos, porque eles não eram hóspedes no Egito. Eles eram escravos no Egito. E de repente, eles têm à frente um mar do qual eles não conseguirão passar, e atrás um exército vindo. Não à toa, o salmista diz lá no Salmo 124, se não fora o Senhor, eles nos teriam engolido vivos. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, teríamos perecido, as muitas águas nos teriam submergido, os nossos inimigos teriam vindo e nos devorado. Porque vejam, não era um exército qualquer que estava atrás do povo. Estava compondo aquele exército homens egípcios que haviam sepultado seus filhos naquela manhã. Lembrando que a última praga foi justamente o Senhor passar e levar o primogênito daqueles que não eram do povo de Deus. Além disso, muitos daqueles soldados tinham perdido suas propriedades no meio das pragas. Então nós estamos falando de um exército com muita motivação para ir atrás do povo de Deus. Porque veja, se a gente for lá na Ucrânia nesse momento, alguns dos soldados russos e dos soldados ucranianos não gostariam de estar ali. Se viesse uma simples carta dizendo, larguem suas armas e voltem para as casas, prontamente eles fariam isso, de um lado e de outro. E eu não vou nem entrar no mérito de qual lado tem razão ou o que está certo, porque eu sei que ambos soldados desistiriam dessa batalha. Eu estou aqui diante do meu inimigo, mas se vier alguém falar, não precisa mais atirar, eu cumprimento ele, eu dou um abraço, dou um beijo nele e falo, bora jantar lá em casa, vamos? Porque não há nada um contra o outro, é uma guerra de nações, eles são apenas envolvidos, estão ali para guerrear. Agora é diferente na situação do Egito.
Nós estamos falando de egípcios que saíram não apenas para cumprir uma ordem política de um rei, eles saíram para se vingar. Esse povo hebreu causou a destruição do nosso pasto, a morte dos nossos animais, e pior, este povo hebreu, por conta do Deus deles, fizeram com que os nossos filhos primogênitos morressem, e nós acabamos de sepultar os nossos filhos. Nós vamos atrás deles e vamos matá-los. Talvez muitos deste exército estavam dispostos a ir mesmo sem uma ordem de Faraó. Por isso o Salmo é muito justo em dizer: se não fora o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos. E teriam. Pode ter certeza que aquele povo, de crianças, idosos, teriam sido engolidos vivos. Ou, conforme diz o próprio texto do Salmo, as muitas águas teriam nos submergido, porque, não podendo resistir ao exército, nós nos lançaríamos diante do mar e morreríamos afogados. Mas o que fez o Senhor? Deu vitória para os seus. Estes agora estão sobre o mar vermelho. É curioso que o mar não precisou se abrir neste momento, mas toda a ira está aplacada debaixo dele. Esta visão de um mar de vidro é como se você imaginasse um mar congelado. Aquela imagem bonita de você olhar quase como que uma superfície de vidro, onde embaixo você ainda consegue enxergar o movimento das águas, mas aquilo não lhe atinge. Isso foi o que o Senhor fez. A ira, o sangue nos olhos dos egípcios estavam lá, mas o Senhor deu o livramento. A fúria dos perseguidores da igreja ainda existem até hoje. Lembre-se daquilo que nós vimos no texto de Apocalipse 12. O dragão tendo sido expulso do céu, o céu grita e fala: ai, ai dos que estão na terra, porque agora o dragão vai se lançar contra eles. Se toda essa ira, esse furor dos perseguidores é representada nessas chamas de fogo, por outro lado, tudo isso está subjugado, apaziguado, resolvido com um mar de vidro provido pelo próprio Deus, onde em plena calmaria o povo se põe em pé. Glória a Deus por isso. Perceba que não é uma ausência do problema. O problema está lá. O problema está lá, está mesclado de fogo. O risco da perseguição ainda está lá, mas o Senhor põe o seu povo de pé. Um outro texto nos faz entender um pouco esta ideia do mar. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 14, em meio à tempestade, o barco dos discípulos quase afundando, de repente eles olham, e no meio da tempestade eles veem um homem caminhando sobre as águas, e este homem é Jesus. Ele virá e acalmará a tempestade. A mesma coisa se dá aqui. Aquele que com poder disse: mar, acalma-te. Agora o mar, que sempre representou o tumulto, a confusão, a tempestade, a dor, este mar agora está congelado. Está aquietado de uma vez por todas, porque o Senhor cuida dos seus, porque o Senhor acalma a tempestade, porque o Senhor abre o mar quando os inimigos estão atrás de nós, porque o Senhor, nosso Deus, continua a cuidar do seu povo. Como o povo está? O povo está em pé no mar de vidro. Qual foi a figura que representou o povo de Deus, da igreja no primeiro século? Quem foi o grande líder da igreja no primeiro século, o apóstolo que conduziu a igreja primitiva? Pedro. Mas este Pedro, no texto de Mateus 14, não estava em pé no mar. Ele olhou Jesus e falou: Senhor, eu quero ir contigo. E o Senhor falou: vem, pode vir. Pedro então dá o primeiro passo, dá o segundo passo, mas com o mar revolto, ele se assusta, olha para baixo e começa a afundar. Mas agora, irmãos, o povo de Deus, representado antes na figura do seu líder, Pedro, este povo não afunda mais, já não há mais espaço para incredulidade, já não há mais espaço para temor, já não há mais espaço para temer a qualquer tipo de onda que possa vir, matá-los, sufocá-los ou levá-los. Não, eles estão com Cristo e eles estão de pé no meio das águas, estão de pé no meio deste mar.
Isso é glorioso demais. Não há o que temer. Só em ti confiarei. Eu nada temerei, pois eu sei que vivo o Senhor está e em breve voltará. As tempestades continuarão a existir. O mar revolto continuará a existir. Mas tudo isto é subjugado, acalmado, tratado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei das Nações, que dá o livramento para as tempestades do tempo presente, mas dá o livramento que resolve o problema da incredulidade do nosso coração. Então, naquele momento em que nós pensamos temer, em que nós pensamos em desistir, naquele momento em que o pavor chega de tal forma que nós estamos prestes a afundar, o Senhor nos toma pela mão, como fez com Pedro, e nos coloca em pé, diante de um mar de vidro, ainda mesclado com fogo, mas em pé. Este é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso eles cantam. O nosso texto mostra que eles estão ali em pé com as harpas de Deus. Essas harpas representam a dignidade. Há um substantivo dativo aqui falando que é de Deus. Não são harpas deles. Não são coisas conquistadas por eles. Não são coisas que eles compraram, que eles adquiriram no sentido de terem feito merecer aquilo. Não, mas esta dignidade foi conferida pelo Senhor, que dá a eles agora o direito de louvar, o direito de estar na presença do Senhor, em pé, bendizendo, engrandecendo e louvando o seu nome. Este povo agora, habilitados por Deus, louvarão a Deus e serão aceitos pelo Senhor. Os vitoriosos cantam. Nós já vimos quem são esses vitoriosos, nós já entendemos qual é o cenário em que eles cantam, mas o texto também agora passa a nos apresentar qual era a canção. E a primeira afirmação é que esta era a canção de Moisés. Eles cantam o cântico de Moisés. E eu quero ler com vocês um trecho deste cântico. Êxodo capítulo 15, versos de 1 a 6, nos diz assim: depois de atravessar o mar, Moisés canta com o povo: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército e os seus capitães. Afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões, ou seja, as muitas águas, os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. É isso que o povo cantava. Exaltavam o Senhor, que os fizeram vencer a besta, a imagem da besta e o número da besta. Ah, Senhor, nós fomos atribulados, nós fomos perseguidos, nós fomos pressionados, mas o Senhor nos colocou de pé. Ah, Senhor, nós fomos injustiçados, nós fomos humilhados, se levantaram contra nós, prenderam os nossos, mataram os nossos, mas nós podemos cantar, porque o Senhor triunfou gloriosamente, porque o Senhor lançou no mar aqueles que nos perseguiam. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas eles também cantam o cântico do Cordeiro. Se no cântico de Moisés há uma exaltação porque o Senhor deu livramento em relação aos inimigos, no cântico do Cordeiro há uma exaltação ao Senhor porque ele livrou o povo da condenação. O Senhor, ao colocar Pedro de pé, está resolvendo o problema da incredulidade daquele homem. Deus trata não apenas com os nossos inimigos, mas trata também com os nossos pecados. Deus trata não apenas contra aqueles que nos perseguem, Ele trata também contra nós mesmos, a nossa natureza caída, o nosso coração inclinado para pecar, não crer e falhar, e também nos dá a vitória contra o pecado e o nosso caráter corrompido. Jeremias 10, 6 e 7 nos diz: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o poder do teu nome. Quem te não temerá, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Este mesmo cântico, cantado aqui em Apocalipse,
também foi entoado no Salmo 86, versos 8 a 10. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. O que eles cantam não é a literalidade daquilo que cantou Moisés ou daquilo que cantaram sobre o Cristo nesta escritura que o tempo todo testificou a seu respeito. Eles cantam uma canção que fala de tudo isso ao mesmo tempo. Grandes e admiráveis são, Senhor, as tuas obras. Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? E quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. 3 características desta canção. Primeiro, esta canção exalta os feitos de Deus. Grandes e admiráveis são, Senhor, as tuas obras. A obra de livramento que tirou o povo do cativeiro do Egito. A obra de livramento que nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. As obras da criação e as obras que sustentam a criação. As obras que fez Cristo, Senhor da igreja, e as obras que mantêm a sua igreja em pé até os nossos dias. Grandes são, Senhor, as tuas obras, os teus feitos. Esta canção também exalta a justiça de Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. São justos e verdadeiros, porque todos os nossos inimigos foram colocados debaixo dos nossos pés. Porque o Senhor tratou e lidou com todos os nossos inimigos. Veja, João está falando num intervalo em que o juízo dos flagelos foi anunciado. É como se no mesmo cenário estivesse de um lado o povo de Deus cantando, mas este mesmo povo conseguindo ver e contemplar o céu se armando para o derramar do juízo de Deus. Estes que cantam estão vendo o juízo que virá. É como se nós tivéssemos nesta imagem a tropa dos céus saindo para exercer a justiça de Deus contra aqueles que perseguiram a igreja, e do outro lado, em pé, saudando esta tropa, este povo cantando: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Por que cantamos isto? Porque lá vai aqueles que executarão os flagelos do Senhor contra os nossos inimigos. O nosso Deus é justo. Ele livrou o povo do Egito e neste livramento afogou os que perseguiam e estavam prontos a devorar o povo de Deus. Ele continua a tratar com os nossos inimigos. O que esta canção exalta? Exalta o domínio de Deus sobre tudo e todas as coisas, sobre todas as nações. Então vem 2 perguntas aqui. Quem não vai temer o Senhor? Diante disso, diante da grandeza do nosso Deus, diante desta cena de ver sair dos céus o exército do Senhor que consumará a sua justiça, quem é que não vai temer o Senhor? Ou ainda, quem é que não vai glorificar ao Senhor por todas as suas obras e por todos os seus feitos? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão, adorarão a ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Porque chegou o dia, e naquele último dia, homens de toda tribo, povo, língua e nação serão reunidos. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque os seus atos de justiça agora podem ser vistos. Ele ressuscitou e voltou para trazer dos mortos os seus e os dar vida eterna. Ele recompensará os teus. Mas ele também ressuscita o ímpio para que este
possa experimentar da dor, do sofrimento e do seu castigo. São os atos de justiça do Senhor se fazendo manifestos em toda a terra. Irmãos, nós vimos os vitoriosos cantando e louvando. Vimos quem são estes vitoriosos. É o povo de Deus, aqueles que perseverarem até o fim, que vencerem a besta, o anticristo e toda uma pressão deste mundo que nos quer fazer tropeçar. Nós, que formos fiéis e perseverantes até o final, receberemos a coroa da vida eterna, e nós seremos estes que estarão de pé cantando ao Senhor. Nós vimos qual é o conteúdo da canção. Esta canção exalta os feitos de Deus, a justiça de Deus e o domínio de Deus. E o que nós aprendemos com isso? Primeiramente, tema o Senhor. Eu não posso aplicar o texto de outro jeito que não o jeito que o próprio texto está dizendo que deve ser aplicado. Quem não temerá? Vejam tudo que o nosso Deus fez. Vai continuar não temendo ao Senhor? É isso mesmo? Vai continuar vivendo a sua vida como se Deus não existisse? Vai continuar tomando as suas decisões sem dar satisfações a Deus? Sem temer o Senhor, sem considerar que Ele tem preceitos para a sua vida? É assim que você vai viver? Primeira aplicação, tema o Senhor. Tema o Senhor. Mais uma vez, se há aqui consolo, há para nós também uma dura advertência. Para de brincar com Deus. Tema a Ele, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Segunda aplicação, quem não glorificará o seu nome? Glorifique a Deus. Porque diante do que Ele é e do que foi revelado na sua palavra, Ele está questionando, quem é aqui, depois de ouvir isso, que não vai glorificar o meu nome? Glorifique a Deus. É o culto ao Senhor. É a guarda do dia do Senhor. É uma vida de adoração ao Senhor. É uma vida onde cada uma das nossas decisões, dos nossos atos, se preocupam em bendizer, engrandecer, louvar e exaltar o nome do Senhor. Senhor, nas redes sociais, o que eu for postar, ou o que eu for assistir, curtir, compartilhar, eu quero que isso glorifique a Ti, porque afinal de contas, quem não glorificará o Teu nome? Senhor, porque no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, com a minha esposa, eu quero fazer coisas que engrandeçam a Ti, porque afinal de contas, quem não glorificará o Teu nome? Quem não glorificará o Teu nome? Ó Rei das Nações. Glorifique a Deus com sua vida, com seu tempo, com seus talentos e com seus recursos. Glorifique e engrandeça o nome do Senhor. E a última aplicação para as nossas vidas. Tenha esse Cristo libertador em sua vida. O povo está cantando em pé porque eles tiveram um grande livramento. Eles são vitoriosos e vencedores, mas são mais que vencedores porque estão em Cristo Jesus. Você estará entre estes vitoriosos. O único jeito de você estar no meio deste grupo vitorioso que de pé cantará ao Senhor, é se você crer em Cristo Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A vitória do crente não está nas suas obras. A vitória do crente não está em ele dar cestas básicas, ajudar o velhinho a atravessar a rua, participar do coral da igreja, ou se esforçar para fazer as coisas da igreja. A vitória do crente não está nisso. A vitória do crente está em Cristo Jesus, o seu Salvador e o seu libertador. Sabe quem venceu a morte? Cristo Jesus. Sabe quem venceu o pecado? Cristo Jesus vivendo a vida justa. Sabe quem venceu a punição do pecado? Cristo Jesus recebendo sobre si a punição que era para ser minha e sua. Por isso, a nossa vitória está em Cristo Jesus. E por isso você, sem Cristo, não é vitorioso. Não ganhou absolutamente nada. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois bem, sem Cristo, você pode ganhar o mundo inteiro e ainda assim sair como um grande perdedor. Mas se você estiver em Cristo, você está com aquele que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu a ira de Deus, que se fez santo no meu e no seu lugar. Esteja em Cristo, para que você também seja mais que vencedor. Vamos colocar em pé? Santo Deus,
ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Todas as nações virão, e todas as nações adorarão diante de ti. E todos os povos reconhecerão que só o Senhor é Deus. E nós, desde já, que já sabemos e que já conhecemos este Deus, não podemos, não queremos fazer algo diferente disso. Desperta-nos então para temer ao Senhor, adorar o Senhor, exaltar o teu nome, viver para a tua glória, porque nós somos estes, que em Cristo Jesus são mais que vencedores. Consola-nos, ó Deus, com esta verdade e esta certeza que no fim sairemos vitoriosos. Hoje nós passamos por lutas, por dificuldades. Às vezes somos injustiçados, somos humilhados, ouvimos coisas que não deveríamos ouvir. Às vezes as pessoas nos atacam, as pessoas nos ofendem, as pessoas zombam de nós por conta da nossa fé. Por vezes, ó Deus, nós estamos abrindo mão de prazeres, de lugares, de ofertas, de trabalhos, porque queremos ser fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a crer que no final, todo este mar de tempestades, tempestuoso, todas essas muitas ondas que tentam nos afundar todos os dias, serão cessadas, caladas, acalmadas, e nós estaremos de pé sobre todas elas, vitoriosos, porque temos a nossa vitória em Cristo Jesus. Acalma o nosso coração, nos faça descansar em Ti, nos faça cantar louvores ao Teu nome, bendizer a Ti, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei das nações, em nome de Cristo Jesus.